Oi, meus queridos do terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, viu? Que estejam cuidando de si e que estejam prestando atenção nas aulas. Eu sei que está um pouco complicado toda a situação nova, mas que estejam tentando fazer as tarefas que a gente está passando para vocês, porque a gente vai se ajudando, né? Nesse movimento. Então, eu preparei essa aula para vocês sobre lógica, esse assunto do nosso primeiro bimestre. Então, que a gente possa ir se ajudando. Meu nome é Caroline, como vocês sabem, e essa é a nossa aula de filosofia. Vamos lá. O assunto de hoje é argumentação e silogismo. Então, sobre a argumentação, eu queria falar para vocês que ela é fundamental para a lógica. E primeiramente, é que esse assunto ele está um pouco misturado, né? Um pouco dos assuntos que vocês já têm e um pouco de assunto novo, porque eu achei necessário trazer bastante coisa, né? Trazer algumas coisas novas, como eu tive tempo para pesquisar e trazer novos exemplos para vocês. Então aqui, por exemplo, as regras, né, do silogismo, cada uma está com um exemplo. Então, caso vocês queiram completar as anotações que vocês tenham no caderno de vocês, sintam-se livres, tá bom? Bora lá! Novamente, argumentação. A noção de argumento é fundamental para a lógica. Argumento é um conjunto de enunciados que estão relacionados uns com os outros. Argumento é um raciocínio lógico. Observe o seguinte argumento. Esse argumento você já tem no caderno. Todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Este é um argumento formado por duas premissas e uma conclusão. Os dois primeiros enunciados são as premissas e o último enunciado é a conclusão. Os fatos apresentados nas premissas servem de evidência para eu ter a minha conclusão. Isto é, são aqueles que sustentarão a conclusão que eu terei. E este tipo de argumentação Aristóteles denomina de silogismo. O silogismo é um argumento que, segundo ele, possui três características. A primeira, mediado; segunda, dedutivo; e terceira, necessário. O silogismo é mediado pois não é apreendido imediatamente da percepção, mas deve usar o raciocínio para compreender o real. Ele precisa ser mediado, por exemplo, uma conversa, quando é mediada de um professor. Então, ele precisa ser mediado de dos diferentes premissas, das diferentes informações para eu ter a minha conclusão. É dedutivo, porque parte da verdade das premissas universais para chegar às outras premissas. E é necessário, porque estabelece uma cadeia causal entre as premissas. As premissas para formar um silogismo devem ser assim distribuídas. A primeira premissa, chamada de premissa maior, deve conter o termo maior e o termo médio. Lembra que a aula passada foi sobre termos e proposições? Então, por isso que agora é sobre silogismo, porque vocês já entendem o que são termos e proposições. A segunda premissa, chamada de premissa menor, deve conter o termo médio e o termo menor. E a conclusão deve ter o termo maior e o termo menor. Vocês estão percebendo que na conclusão não tem o termo médio? Vocês estão percebendo, não é? Isso é uma das regras e a gente vai ver por quê. Uma das regras do silogismo, uma das 8 regras, a gente vai ver por quê. Bora lá. E o que é o falso silogismo? Se tem o silogismo, tem um falso, né? Se a gente no quadro a gente percebeu que vários silogismos dão inválidos, 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 então aí a gente percebe que é um falso silogismo. A falácia é considerada um falso silogismo, uma vez que ela é inválida na construção de silogismos categóricos. Sendo assim, a falácia trata-se de um argumento enganoso, uma ideia equivocada ou uma crença falsa. Exemplo: todos os cisnes não são negros. Alguns pássaros são cisnes. Logo, todos os pássaros não são negros. Vejam a conclusão como está aí precipitada. Para as proposições acima seja considerada um silogismo,
A conclusão deveria ser: alguns pássaros não são negros. Lembra que na conclusão não tem o termo médio. Isso porque a conclusão do silogismo sempre segue a premissa negativa ou particular, e nesse caso, alguns. Lembram da extensão que eu falei? Uma das regras do silogismo que a gente viu em sala de aula, e eu vou frisar aqui nessa aula, é que a conclusão sempre vai puxar para o lado menor, ou seja, vai seguir a premissa negativa ou a particular, e nunca o todos. A premissa negativa aqui, a premissa particular aqui era alguns. Então, deveria tirar esse alguns, esse todos aqui e colocar o alguns. Então, como é que a gente sabe que o silogismo ele está válido? Vamos ver. Para que o argumento seja válido, não basta que a conclusão seja verdadeira, porque a gente viu vários casos em sala de aula que a conclusão estava verdadeira, mas o silogismo era inválido. É preciso que as premissas e as conclusões se estejam relacionadas corretamente. Distinguir os raciocínios corretos dos incorretos é a principal tarefa da lógica. É preciso muita atenção no uso do verdadeiro falso e do válido inválido. As proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Uma proposição é verdadeira quando corresponde ao fato que se expressa. Os argumentos são válidos ou inválidos. Os argumentos são válidos ou inválidos e não verdadeiros ou falsos. Verdadeiros ou falsos são as proposições. Um argumento é válido quando sua conclusão é consequência lógica de sua premissa. Vocês lembram que proposição é apenas aquela frase, vocês lembram, não é? Enquanto argumento é a cadeia lógica, aquele silogismo, aquela cadeia lógica de frases. Então, as proposições, as frases podem ser verdadeiras ou falsas. Enquanto a cadeia de frases, o silogismo, o argumento é válido ou inválido. E a gente percebe isso a partir das 8 regras para a construção do silogismo. Por isso que a gente percebe quando um silogismo está inválido ou válido, mesmo quando a proposição está verdadeira. Vamos lá. Devemos ter em conta que existem algumas regras para a construção do silogismo categórico, ou seja, para que eles sejam válidos e não caia no problema da falácia ou falso silogismo. E existem 8 regras, como está aí o título. 4 regras aos termos do silogismo a gente vai ver agora. A primeira regra é a dos 3 termos maior, menor e médios utilizados para a construção de um silogismo deve ter um mesmo sentido. Ela também pode ser aquela regra que deve ter 3 termos. Então, por exemplo, todo leão é um mamífero. Algumas pessoas são de leão. Logo, algumas pessoas são mamífero. A gente percebe aí que esse silogismo já deu uma diferença nesse sentido aí de leão. Então vamos ler porque é um silogismo inválido. Nesse caso, o termo leão foi utilizado em 2 sentidos, animal e signo. Não é válido esse silogismo porque contém 4 termos e não 3. Leão animal, leão signo, mamífero e pessoas. Bora passar para o outro. Na conclusão de um silogismo, o termo médio não aparece, somente o termo maior e o termo menor. Foi o que eu falei logo no início da aula. Nenhum canídeo é felino. Todo canídeo é carnívoro. Logo, este canídeo não é carnívoro felino. Assim, o exemplo acima não é um silogismo, e sim uma falácia formal. A gente vai falar sobre falácia nas próximas aulas. Eu falei só sobre falácia para a gente entender o que não é silogismo nessa aula aqui. Então, a gente percebe que canídeo, que é o termo médio, está na conclusão. Aí já verificou que é uma falácia, que o silogismo é falso. O termo médio deve aparecer pelo menos uma vez total. Algumas frutas são vegetais. Algumas verduras são vegetais.
Logo, todas as verduras são frutas. Nesse caso de falácia formal, temos que vegetais, seja para frutas ou seja para verduras, são uma parte da extensão total, dos vegetais. Então, a gente entende que o termo médio não apareceu na extensão total quando era para aparecer. Percebam aqui essa particularidade aqui que significa, essa extensão que significa aqui particular. Vamos passar para outra. Na conclusão do silogismo, que é a terceira, os termos maior e menor não podem surgir com uma extensão maior que nas premissas. Bora lá. Todo ato violento é condenável. Muitos seres humanos cometem atos violentos. Logo, todos os seres humanos são condenáveis. Nesse caso, a conclusão do silogismo deveria ser: muitos seres humanos são condenáveis. A gente percebeu que o termo que retirou essa característica de particular e deu uma característica geral para ele, que não era para ser. Agora a gente vai para as regras em relação à proposição do silogismo. A gente estava nas 4 regras do termo, que é as palavrinhas, termo maior, termo menor e termo médio, e agora a gente vai para as proposições do silogismo, que é as frases. Bora lá. A 5ª regra. Quando o silogismo apresenta 2 premissas afirmativas, a conclusão também deve ser afirmativa. Aliás, de 2 afirmativas a gente não pode tirar uma negativa. Todo felino são mamíferos. Todos os mamíferos são vertebrados. Logo, alguns vertebrados não são felinos. A gente já entendeu que de 2 afirmativas a gente não pode tirar uma negativa. Olha ali. Esse silogismo aqui, ó, é falso, é uma falácia. Quando um silogismo apresenta 2 premissas negativas, nada se pode concluir. Nenhuma mãe é insensível. Algumas mulheres não são mães. Logo, algumas mulheres são insensíveis. Nenhuma é o quê? Nenhuma é negativa geral. Algumas particular, mas aqui, ó, negativa. Então, são 2 premissas negativas. Então, nesse caso, nós temos uma falácia formal. Tem uma conclusão injustificada, portanto, não é silogismo. Quando o silogismo apresenta 2 premissas particulares, a gente também não pode concluir nada, porque vocês verão, alguns vendedores não são honestos. Alguns brasileiros são vendedores. Logo, alguns brasileiros não são honestos. A gente não pode tirar uma conclusão válida desse silogismo, porque as premissas particulares a gente não consegue concluir. Não dá para tirar uma conclusão. Temos acima um exemplo que viola a regra do silogismo, a partir de uma prova inconclusiva. Agora, a 8ª e última regra, a conclusão de um silogismo sempre seguirá a parte mais fraca. E eu falei disso logo no início da aula, vocês lembram? A premissa negativa e ou a particular. Bora lá. Todos os gatos não são brancos. Alguns felinos são gatos. Logo, todos os felinos não são brancos. A gente já viu aí que esse silogismo não deu certo. Ele não seguiu a parte mais fraca, nem a negativa, nem a particular. No exemplo acima, a conclusão do silogismo deveria ser: alguns felinos não são brancos, porque deveria seguir a parte mais fraca do silogismo. Então, gente, essas 8 regras aí a gente reviu com os exemplos, é muito bom, porque a gente fixa na nossa mente e eu espero que vocês anotem aí no caderno de vocês, que vocês escrevam tudo direitinho. E é isso aí, gente, até a próxima aula, queridos. Abraços e fiquem em casa. Qualquer dúvida, me procurem, vou passar 5 questões para vocês sobre filosofia. E é isso, tá bom? Tchau!
sobre esse conteúdo aqui que eu passei. E na próxima aula eu trago mais assuntos sobre argumentação. E quero que vocês fiquem bem. E qualquer dúvida, me procurem. Beijo, estou com saudade de vocês, viu? Todos vocês.